Olá, boa tarde. Já estamos pertinho do Natal e muita gente neste fim de ano aproveita para viajar. Compradas as passagens e feitas as reservas de hospedagem, o que fazer caso haja um imprevisto e você tenha que cancelar o hotel, por exemplo? Entra aí o direito de arrependimento, a que se refere o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Este é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal decide que servidores estaduais e municipais que sejam responsáveis por pessoas com deficiência têm direito à jornada reduzida. O STF seguiu por unanimidade o voto do relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski. O Ministério Público do Rio apresenta recurso à Justiça para elevar a pena da ex-deputada Flor de Lis e anular a absolvição de filhos e neta da pastora acusados de terem envolvimento no assassinato de Anderson do Carmo. E ainda, árvore de Natal sustentável. O projeto da Justiça Mato-Grossense contribui com a arborização de Cuiabá. Estamos falando da árvore de mudas do projeto Verde Novo, montada na Praça Alencastro, no centro da capital. O Supremo Tribunal Federal decidiu que servidores estaduais e municipais que sejam responsáveis por pessoas com deficiência têm direito à jornada reduzida. Essa determinação já vale para servidores federais. O caso chegou ao STF depois que uma servidora pública estadual contestou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia negado a ela o direito de ter a jornada de trabalho reduzida pela metade para que pudesse cuidar da filha autista. De acordo com o TJ paulista, não havia previsão legal para que a servidora tivesse esse direito, mas a defesa argumentou que a decisão do TJ violou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que já está incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. O STF seguiu por unanimidade o voto do relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro, é plenamente legítima a aplicação da lei federal aos servidores de estados e municípios, diante do princípio da igualdade previsto na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Para Lewandowski, a falta de legislação infraconstitucional não pode servir para justificar o descumprimento de garantias constitucionais, sobretudo quando envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse das crianças e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei do Estado de São Paulo sobre regularização de terras invadidas. Segundo o PT, a norma viola o princípio constitucional do direito à moradia, políticas urbanas, agrícolas e de reforma agrária. A ação direta de inconstitucionalidade vai ficar sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. A lei paulista, questionada no Supremo Tribunal Federal, cria o Programa Estadual de Regularização de Terras. A norma permite que o Estado celebre acordos judiciais ou administrativos para prevenir demandas de alienação ou encerrar aquelas que ainda estão pendentes. Na avaliação do Partido dos Trabalhadores, autor da ação, a legislação incentiva a grilagem de terras e facilita a ocupação indevida de bens públicos. O PT sustenta que as regras previstas na lei são incompatíveis com a função social da propriedade e o direito à moradia e não considera regulamentações de proteção ambiental. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou habeas corpus contra a prisão preventiva de um dos policiais rodoviários federais acusados de matar Genivaldo de Jesus Santos em Umbaúba, Sergipe, no caso que ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. Segundo o ministro, o decreto de prisão preventiva contém razões suficientes para justificar a medida, demonstrando a sua necessidade com base em elementos do processo. Em habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a defesa de um dos agentes pediu que a prisão fosse substituída por outras medidas cautelares, mas a liminar foi negada. Sem ter havido ainda o julgamento de mérito do pedido, a defesa ajuizou novo habeas corpus, dessa vez no STJ, reiterando os argumentos e acrescentando que, com o fim da colheita de provas, o fundamento de conveniência da instrução criminal já não seria válido para manter a prisão.
O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou recurso à Justiça para elevar a pena da ex-deputada Flor de Lis e também anular a absolvição de filhos e neta da pastora, que foram acusados de ter envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. De acordo com o recurso, as absolvições dos filhos de Flor de Lis, André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva e da neta Rayane Oliveira não condizem com as provas dos autos e, por isso, devem ser anuladas para que sejam submetidos a novo julgamento. O Ministério Público do Rio de Janeiro demonstrou que, dentro da divisão de tarefas estabelecida na associação criminosa, Marzi e Rayane auxiliaram Flor de Lis no planejamento do crime e no convencimento dos filhos Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Souza, já condenados a participar do assassinato. Marzi e André ainda participaram da tentativa de homicídio de Anderson do Carmo por envenenamento, porque teriam colocado substância tóxica nas comidas e bebidas da vítima, além de incentivarem a prática do crime. No mesmo recurso, o MP Carioca pede que sejam aumentadas as penas de Flor de Lis e da filha dela, Simone dos Santos. Flor de Lis foi condenada em novembro a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além do uso de documento falso e associação criminosa armada. O júri popular também condenou a filha biológica da ex-deputada Simone dos Santos a uma pena de 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada. A denúncia apontou que Flor de Lis arquitetou o homicídio e teria convencido o filho Flávio e os demais acusados a participarem do crime. Em seguida, o grupo simulou ter ocorrido um latrocínio. O crime foi em junho de 2019, quando o pastor foi morto a tiros na residência da família em Niterói. Flávio, filho biológico da ex-deputada, foi o autor dos disparos. Ele foi condenado a 33 anos de prisão. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça decide que a empresa de turismo que apenas vendeu passagem aérea não responde solidariamente pelo extravio de bagagem. Voltamos já. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que empresa de turismo que apenas vendeu passagem aérea não responde solidariamente pelo extravio de bagagem. Por maioria de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que uma empresa de turismo que vende passagens aéreas não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos em razão de extravio de bagagem. Segundo o colegiado, a atuação da empresa em questão se esgotou no procedimento de venda. A discussão foi levantada por um passageiro que ajuizou a ação de indenização por danos morais contra uma companhia aérea e a empresa de turismo da qual comprou a passagem em uma plataforma virtual. Ele alegou que, ao chegar no destino de viagem, descobriu que teve a mala extraviada. E mesmo após diversas tentativas de contato com a transportadora, não encontrou a bagagem e nem foi indenizado. Em primeira instância, a empresa de turismo e a companhia aérea foram condenadas solidariamente a pagar R$6 mil ao passageiro por danos morais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso da empresa com base no Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária a todos os fornecedores envolvidos na prestação do serviço defeituoso. No STJ, a defesa alegou que, como a empresa se limitou a emitir a passagem, não poderia responder pelo defeito na prestação do serviço. O ministro Moura Ribeiro, cujo voto prevaleceu no julgamento, afirmou que a venda de passagem aérea não representa relação de causa e efeito entre o fato do produto ou do serviço e o vício. Para o ministro, responsabilizar a vendedora da passagem pelo extravio da mala seria uma medida de rigor extremo, considerando um fato relacionado unicamente à transportadora, que tem responsabilidade objetiva pela bagagem recebida, de acordo com o Código Civil. Fim de ano, férias e todo mundo com vontade de viajar por aí. Aqueles mais precavidos já fizeram reservas de hospedagem. Mas se houver um imprevisto daqueles e a pessoa tiver que cancelar as reservas, o que fazer para não ficar no prejuízo completo? Quem é que não
quer passar as festas de fim de ano ou as férias num lugar confortável, cheio de mordomias, para poder aproveitar a folga, hein? Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis sinaliza que o setor hoteleiro deve consolidar a recuperação no Réveillon deste ano, atingindo índices de ocupação próximos a 100% em várias partes do Brasil. Mas a hotelaria brasileira, de uma maneira geral, sejam micro e pequenos e locais paradisíacos, ou mesmo hotéis de grande porte ou médio porte em locais urbanos, está indo bem. Com tanta procura, é preciso planejar bem para evitar transtornos. Um dos primeiros passos na hora de organizar a viagem é escolher onde vai se hospedar. Localização, preços, serviços inclusos devem ser levados em consideração. Mas mesmo com tudo planejado, se acontecer um imprevisto daqueles e a viagem tiver que ser cancelada, o que fazer com as reservas do hotel? Entra aí o direito de arrependimento, que se refere ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O dispositivo estabelece que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. E para esclarecer mais alguns pontos sobre os direitos do consumidor, quando o assunto são as hospedagens, a repórter Evne Araújo conversou com o Marcelo Nascimento. Ele é o diretor do PROCON do Distrito Federal. Vamos acompanhar. Sou Marcelo Nascimento, diretor do PROCON do Distrito Federal. Muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer muito grande poder falar com os nossos telespectadores e ouvintes da TV Justiça. Doutor Marcelo, quando acontece o overbooking, qual tratamento deve ser dado pelo hotel ao cliente, ao hóspede? O overbooking, causado por parte dos hotéis ou dos estabelecimentos de hospedagem, representa uma grave falha na prestação do serviço, uma situação violadora da ética e da boa-fé contratual e que representa um defeito realmente na prestação do serviço. Então, o consumidor ele tem que negociar com o hotel ali qual a alternativa que pode ser oferecida para ele de forma imediata, de tentar que essa hospedagem seja efetivamente disponibilizada para o consumidor. Não sendo possível essa oferta dentro do hotel, o consumidor pode negociar com a hospedagem que ela arque com as despesas de um outro hotel de categoria igual ou superior. Por que os hotéis praticam o overbooking? Olha, eu acredito que seja por dois motivos. O primeiro, uma eventual realmente falha de organização ali, de logística com os hotéis, ou até mesmo pode se caracterizar como uma má-fé, como já teve casos em que o hotel ele acabou caracterizando uma situação de overbook para uma determinada família, mas que aquele mesmo quarto que estaria reservado pela família foi vendido posteriormente num valor mais caro para outros clientes. Doutor Marcelo, essas políticas de cancelamento, elas têm que estar bem claras ali no ato da contratação, e essa questão da confirmação também tem que estar tudo muito esclarecedor para o consumidor saber o que fazer em caso de que aquela hospedagem não dê certo. Esse contrato que envolve a hospedagem tem que estar, todas as circunstâncias deles têm que estar bastante clara e transparente para o consumidor. Principalmente essas regras que eventualmente limitam algum direito, nesse caso de cancelamento, todas as regras têm que estar bastante claras, e o consumidor também, é dever do consumidor também se informar do que eventualmente vai envolver o cancelamento. Porque o cancelamento ele pode partir tanto da empresa, do fornecedor, quanto do consumidor. O consumidor também eventualmente pode cancelar, e aí pode ser que ele arque com algumas despesas, com alguma taxa, alguma multa. Então o consumidor também precisa se informar previamente das regras de cancelamento, se existe um prazo para cancelar sem multa, se depois desse prazo pode ser aplicada uma multa, se essa multa poderá ser considerada abusiva posteriormente ou não.
Então, isso tudo o consumidor tem que se informar e a gente também depois vai poder analisar isso no caso concreto. Quando há algum problema em relação ao overbook, em relação à hospedagem e depois que tudo ocorreu e o consumidor ele precisa tomar uma providência, como ele faz para acionar o PROCON? Ele pode acionar o PROCON por meio do telefone 151, né, que é o telefone nacional de todos os PROCONs, né? Lembrando que nós possuímos 988 PROCONs espalhados por todo o Brasil, né? Aqui no Distrito Federal ele também pode acionar o PROCON pelo e-mail 151@procon.df.gov.br ou então de forma presencial em uma das 10 unidades que nós possuímos aqui espalhadas no Distrito Federal. A primeira intermediação do PROCON é para conciliação, é para resolver a questão administrativamente? Como funciona, né? Isso, sempre, né? O PROCON é um órgão que dialoga muito, né? Tanto com os consumidores quanto os fornecedores. Então, a primeira medida é sempre o diálogo. Nós orientamos que o consumidor, antes de procurar o PROCON, tente ali entabular ali uma negociação com a empresa, com o fornecedor. Não tendo êxito, aí sim ele procura o PROCON, que nós partimos para uma negociação, para a notificação do fornecedor, para poder oferecer alternativas para que aquele direito que eventualmente foi violado do consumidor, ele seja reparado, né? Pode ser que, eventualmente, o consumidor queira se hospedar posteriormente nessa hotelaria, ele fique com crédito disponibilizado para ser utilizado no futuro, ou então, realmente, o reembolso de todos os valores pagos por ele, né? Então, a gente negocia sempre, a primeira via é sempre a negociação, a conciliação. Não sendo obtido, aí sim parte para o processo administrativo sancionatório, né? Que aí se trata aí das penalidades administrativas que podem ser aplicadas para os fornecedores. Dr. Marcelo Nascimento, diretor do PROCON do Distrito Federal, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês e esse espaço que a TV Justiça sempre traz aí para conversar e fornecer informações para os consumidores sobre os seus direitos. Obrigado. E no próximo bloco, o projeto da Justiça de Mato Grosso contribui com a arborização de Cuiabá com árvore de Natal sustentável. É já já. Retrospectiva 2022. Em março, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou renovações sucessivas de interceptações telefônicas, desde que fundamentadas. No caso concreto, a decisão confirma a condenação dos réus na Operação Sundown, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. Reveja na reportagem. A discussão sobre a renovação sucessiva de escutas telefônicas chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de interceptações que duraram mais de 2 anos ininterruptamente em investigação criminal realizada no Paraná. O processo envolve o caso Sundown, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. Para o MPF, a decisão do STJ abre espaço para a invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e delitos complexos em todo o território brasileiro, por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias. A interceptação telefônica é regulamentada pela Lei 9.296 de 1996. A norma define que as escutas devem ser determinadas por meio de decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando comprovada a indispensabilidade desse meio de prova. Já a Constituição Federal, no artigo 136, permite a quebra de sigilo telefônico em caso de decretação de estado de defesa com prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso. Para ele, a interceptação telefônica pode ser prorrogada por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto a medida for necessária, adequada e proporcional. No entanto, sobre o caso Sundown, verificou que desde o início não havia fundamentação que justificasse
as prorrogações. A decisão que autoriza a renovação da interceptação deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. No caso concreto, divergiram do relator e aceitaram o recurso os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Nós precisamos tomar cuidado porque isso retroativamente vai anular grandes condenações de tráfico de drogas, grandes condenações de corrupção. Porque não é possível cotejar algo que ainda não se obteve. E eu volto a dizer, nas grandes, se nós chamássemos peritos aqui de investigação, nas grandes investigações, esse prazo não é um prazo excessivo. Por maioria, o plenário aceitou o recurso do Ministério Público Federal e manteve as provas obtidas e a condenação dos réus no caso Sandal. No entanto, todos os ministros foram favoráveis às renovações sucessivas de escutas, desde que fundamentadas. A tese que prevaleceu foi a do ministro Alexandre de Moraes. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Como o julgamento tem repercussão geral, os 96 processos em trâmite na Justiça vão ter que seguir o mesmo entendimento. Hoje apresentamos a última reportagem da série especial Peças Processuais, produzida pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Vamos saber mais sobre o IAC, Incidente de Assunção de Competência. Ele é um instrumento processual admitido quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. A uniformização da jurisprudência é fundamental para evitar que o mesmo tribunal profira decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Para o julgamento de uma questão de direito relevante, entra em cena o artigo 947 do Código de Processo Civil. É o incidente de assunção de competência. O IAC consiste basicamente em um instrumento processual que permite que uma causa seja julgada por um órgão colegiado superior, em vez de ser apreciado pelo órgão originalmente competente. O relator, ao identificar uma causa de grande relevância social e interesse público, pode, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, remeter o processo para uma sessão ou plenário ou órgão especial previsto no regimento interno da Corte. A finalidade do IAC é a estabilização, preventiva ou não, da jurisprudência e a formação de precedente de observância obrigatória a todos os juízes e órgãos fracionários do tribunal, sendo possível ajuizamento de reclamação em caso de desobediência da decisão em IAC. O incidente de assunção de competência, ele não pressupõe a existência de casos repetitivos. Ou seja, pode ser uma questão de direito única e instaura-se o incidente para que a solução dela seja um precedente obrigatório. E aqui o ponto é a relevância. É uma forma de você gerar precedente obrigatório a partir da relevância social, política, econômica, jurídica da questão. No IAC, podem ser encaminhados recursos, remessas necessárias ou ações de competência originária para a decisão, não apenas recursos. As situações que ensejam o IAC são as seguintes:
relevância do ponto de vista jurídico e interesse público, grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos, prevenção e solução de conflito jurisprudencial entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal, apreciação de questão de direito, nunca de fato. O incidente de assunção de competência, ele integra o microsistema de formação de precedentes vinculantes. Então, ao lado do repetitivo, temos no STJ o IAC, Incidente de Assunção de Competência. Ele faz um paralelo com o repetitivo, porque não é necessário, para se instaurar o IAC, a existência de uma multiplicidade de recursos sobre uma questão. Basta a existência de uma questão relevante e não há necessidade sequer de um recurso. O IAC pode ser instaurado, inclusive, em processos de competência originária. Como ele integra o sistema de precedentes vinculantes, entende-se que se aplica ao IAC o mesmo rito dos repetitivos, com intervenção do Ministério Público, manifestação dos amigos da Corte e, eventualmente, audiências públicas. Uma árvore de Natal sustentável chama a atenção na Praça Alencastro, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Uma iniciativa do projeto Verde Novo, do Judiciário Cuiabano, que realiza a ação para contribuir com a arborização da capital. Veja na reportagem de Maritza Fonseca. Uma árvore de Natal diferente e sustentável. Estamos falando da árvore de mudas do projeto Verde Novo, montada na Praça Alencastro, no centro da capital. E claro que não poderia faltar o bom velhinho, que dessa vez trocou as renas, pelavando o projeto Verde Novo. Todo mundo tentou garantir o presente, inclusive o Giovander. Eu peguei uma muda de jabuticaba e uma de ipê roxo para me plantar. Esse daqui eu vou plantar na minha casa e esse daqui eu vou dar de presente para minha mãe. Seu Edson também não perdeu tempo e levou 2 mudas para casa. A ipê amarelo e a mora. E o que o senhor achou dessa ação, né? É diferente? Diferente, muito boa. A dona Dilce nem precisou ir muito longe. Ela mora nesse prédio em frente à Praça Alencastro. Encantada, a professora deu nota 10 para a iniciativa do Verde Novo, projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso, idealizado pelo Juvan e que tem apoio de parceiros. Que projeto mais inteligente, de pessoas assim que amam esse planeta e querem viver esse planeta vivo, com florestas, com o verde. Entre mudas nativas e frutíferas, todo mundo saiu satisfeito. Essa é a última ação do Verde Novo desse ano. Em 2022, foram mais de 170 mil mudas distribuídas e plantadas em Cuiabá e região, e mais de 100 ações realizadas durante todo o ano. O foco mesmo é que a gente venha, com que a comunidade venha participar mais do projeto Verde Novo, venha estar junto, venha estar com nossas ações, pegando também suas mudas e contribuindo com o meio ambiente, implantá-las em locais adequados para que elas venham crescer e desenvolver de modo correto. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, um Feliz Natal e um excelente final de semana. Segunda-feira, a gente se encontra. Até lá!